Carla, diz uma coisa pra mim. Tá. Se você tivesse que escolher, se o Vessel te perguntasse agora, você prefere carne bovina ou você prefere peixe? Prefiro carne bovina. Carne bovina. Uhum. Carne bovina, talvez eu acho que seria a resposta de muita gente, 999-592-100, carne bovina ou peixe. Agora, isso é uma pergunta de um tipo. Vamos fazer a mesma Eu acho que pergunta. sempre carne, viu? Agora vamos lá, fazer a mesma pergunta de outro jeito. Língua de boi ou linguado? Que isso aí, né? Língua de boi não dá, né? Parece uma ameaça de mafioso. Mas Não, língua que de boi ou linguado? Linguado. Linguado. Uhum. O Vessel talvez dissesse língua de boi, ele já trouxe receita de língua de boi pra gente. Agora, veja que as duas perguntas elas são iguais, só que feitas de maneira diferente. A primeira pergunta ela é abstrata, ela não te dá os elementos concretos para você tomar uma decisão objetiva. Quer dizer, eu te levo ao restaurante e falo carne de boi ou peixe, você fala, vou de carne de boi. Aí eu te trago uma língua de boi. Você diz, mas eu não queria isso. Você diz, mas você me respondeu carne de boi? Isso é carne de boi. Não, mas não tem um linguado. Mas por que você não falou peixe? Não, enfim. O fato é, discussões em tese, elas abrem espaço para você fantasiar, para você idealizar a resposta. Se eu pergunto carne de boi ou carne de peixe, você está livre para escolher na sua cabeça a carne de boi que você mais gosta e comparar com o peixe que talvez não te agrade tanto assim. Aí quando eu desço para o exemplo concreto, ou quando neste caso eu desci para o exemplo concreto, porque muitas vezes o exemplo concreto pode reafirmar a sua tese, mas descendo para o exemplo concreto, esse espaço de idealização desaparece e a tua resposta mudou. Mas não porque você é doida, mas porque a tese, muitas vezes, ela não oferece os elementos necessários para você tomar uma decisão correta. E é assim que funciona. Sempre que a gente discute em tese, em teoria, as respostas podem ser de um tipo. Quando a gente vai, por exemplo, prático, as respostas podem ser bem diferentes. Vamos lá. Pega o exemplo de uma família que tem seus gastos e tem sua renda. Ela deve limitar os seus gastos à sua renda? De novo, se a gente está falando em tese, a resposta é sim. Claro, uma família que tem um padrão de gastos que é superior à renda mensal, obviamente vai enfrentar problemas financeiros sérios mais para frente. Agora, imagina que essa família tem que gastar mais, tem que ultrapassar a sua renda com seus gastos, porque, por alguma razão, um infortúnio, ela precisa comprar um remédio caríssimo, muito caro, durante 6 meses. Um remédio que vai curar uma doença grave que apareceu na família. Vai curar, e resolve em 6 meses. Faz sentido ficar discutindo se a família deve ou não gastar mais do que a renda média dela permite? Claro que não, porque a saúde está em primeiro lugar e é preciso resolver o problema. E o que a gente faz com a renda? Depois a gente vê como é que a gente busca, vende o carro, se tem carro, vende a bicicleta, trabalha mais, faz marmita, não importa. Isso a gente vê depois. Mas, em tese, você não pode falar, vai gastando mais e depois a gente vê como cobre. Mas quando surge o caso concreto, a resposta passa a fazer sentido. Então, discutir tudo em tese é furado. Agora, também não dá para a gente só discutir as coisas no caso prático. A gente tem que ter alguns princípios, a gente tem que ter alguma lógica nas coisas que a gente faz. E elas se fiam em questões teóricas, sem dar todos os elementos para uma resposta objetiva. Porque se você não age pensando em teoria, nunca você vai ter um planejamento, nunca você vai organizar a sua vida, você sempre vai viver de forma tática. Apareceu o problema, você resolve. Apareceu o problema, você resolve. E muita gente vive assim. E é uma vida mais desorganizada, mais arriscada. É mais voo pela vida, né? Muitas vezes aqui na nossa administração de horário, a gente faz voo pela vida. Sabe? Não é? Uhum. Aquela que fala o tempo inteiro isso. Pô. E aí, o horário, como é que está o relógio? Vamos gente, voo pela vida. Voo pela vida. Então, eu estou colocando esses exemplos, que são exemplos da nossa vida, exemplos do nosso dia a dia, coisas que a gente... Dilemas, não dá para se chamar de dilema, mas que a gente enfrenta no dia a dia, e muitas vezes são dilemas sim, porque
A gente vive ouvindo e vive dizendo e vive repetindo, com razão, que um governo só deve gastar aquilo que arrecada. O tempo inteiro a gente fala isso. E, obviamente, tem que ser assim. Quer dizer, governos que gastam mais do que arrecadam, governos que deixam o limite de gastos superar o volume de impostos arrecadados, sempre vão se estrepar. É parte da nossa história. A gente conhece isso. Entre 1997 e 2015, as despesas do governo saíram de menos de 150 bilhões de reais por ano para mais de 1 trilhão. A gente está falando de um crescimento superior a 800%, num prazo relativamente curto. Nesse mesmo período, a inflação foi de 300%. Quer dizer, como é que você explica que um governo gasta de 150 vai para 1 trilhão e a inflação autorizaria que ele gastasse meio trilhão? Onde é que ele foi buscar o outro trilhão? Como é que ele se sentiu à vontade para gastar mais meio trilhão além do que a inflação? Foi buscar no nosso bolso um bolo de dinheiro. Isso significa aumento de carga tributária, isso significa fazer com que a gente tenha menos dinheiro no bolso, fazer com que a gente tenha menos capacidade de poupança, fazer com que a gente tenha que gastar mais se precisar comprar um remédio. É complicado. Agora, como o governo conseguiu arrecadar mais também durante uma parte desse tempo, boa parte desse tempo, porque a economia cresceu, então a gente fez vistas grossas, mas o vírus do desajuste estava lá, que era um descasamento entre a despesa do governo, crescendo num ritmo, e a inflação crescendo em outro ritmo. Para repor a diferença, foram buscar mais dinheiro do nosso bolso. Tinha crescimento, o PIB cresceu, então mais gente pagou imposto, parecia que estava tudo equacionado. Mas a pandemia da gastança estava lá, encoberta por um aumento de arrecadação, que cedo ou tarde poderia acabar. E quando acabasse, a coisa iria se complicar, porque a despesa pública, quando ela surge, ela não desaparece, fica para sempre. E a arrecadação, que está subindo, quando vai embora, como é que você busca? Aí dá o descasamento. Então, se você faz uma associação entre despesa e receita, tudo bem. Agora, quando você vai colando a sua despesa num indicador e a tua receita segue em outro, que é a realidade do governo, a receita do governo segue a capacidade de pagamento das pessoas, o crescimento da economia, e a despesa são despesas fixas. Receita móvel com despesa fixa. É complicado. Então, quando a crise econômica apareceu em 2015, aconteceu o que a gente temia. Os gastos continuaram a subir, a arrecadação caiu junto com a capacidade de pagamento das pessoas, das empresas, das pessoas. Em 2015, o governo arrecadou 5% a menos do que arrecadou no ano anterior, mas a despesa não ficou 5% menor. O quadro só piorou. 2015, 2016, a gente foi indo numa espiral maluca. Então era preciso parar com isso. E o governo Temer, mostrando um juízo que faltou ao governo Dilma, apresentou uma proposta de emenda constitucional dizendo assim, gastos públicos vão estar limitados, vai ter um teto. O teto dos gastos. E hoje é assim, o governo tem que limitar o aumento das despesas à variação da inflação, não pode sair assinando cheque. E alguns gastos até podem crescer mais do que a inflação, desde que corte alguma coisa. Então, na prática, as despesas não têm o chamado crescimento real, e essa regra de teto de gastos vale até 2037. Aí a gente volta à nossa questão. Isso é uma tese, é como deve funcionar. Criar um teto, organizar, estabelecer limites. Só que a regra vai sempre ser desafiada pela prática. Carne bovina, carne de peixe, vem a língua de boi e o linguado. E aí a coisa complica. Vida real. Vida real é Covid-19. Aí vem a Covid-19 e a nossa tese, o teto dos gastos, a organização das contas públicas, vai tudo pro vinagre. Porque, de novo, vamos parar de discutir se a família tem que gastar ou não tem que gastar, tem que comprar o remédio. Veio a Covid-19, imagina o que aconteceria na sociedade se o governo não liberasse o dinheiro que liberou. O auxílio emergencial, o dinheiro que saiu para as empresas. Não vamos fazer não, porque o governo só pode gastar aquilo que arrecada. Não existe. É assinar o cheque, começa a gastar, libera o dinheiro, sai o auxílio emergencial, sai o dinheiro das empresas,
e a paralisação da economia, que já produziu um estrago na vida da sociedade, produziria uma miséria sem precedentes. Então, se liberando o dinheiro já está difícil, e você vê, está difícil aqui, está difícil nos Estados Unidos, está difícil na Europa, imagina se a gente não tivesse. Então, tinha que estourar o teto, ele foi estourado. E ontem saíram os dados referentes ao resultado das contas públicas no primeiro semestre. Foi um rombo monstro, 417 bilhões num semestre. É o pior da série histórica, que começou a ser medido há 23 anos, mas seria o pior da série histórica, ainda que a série histórica tivesse começado há 50 anos. É um rombo monstruoso. Ele é maior do que a soma dos rombos anuais somados de 17, 18 e 19, juntos. Teve aquela decretação do estado de calamidade, que foi aprovada pelo Congresso, vale até dezembro, então o governo está liberado das metas fiscais, pode gastar. E desde o início da crise, em março, foram liberados mais de 500 bilhões para as ações de enfrentamento com auxílio emergencial, etc. Os R$600 já custaram 167 bi. E você teve, além disso, uma queda de arrecadação, porque a atividade econômica caiu. A gente virou a família que gasta mais e ganha menos. E aí a gente volta a uma outra questão ligada à tal tese e realidade. A realidade é a situação está complicadíssima, socialmente complicada e economicamente complicada. Mas não dá para a gente viver assim. Não dá para a família, mesmo por uma boa causa, mesmo comprando remédios, mesmo que tenha sido para cuidar da saúde, não dá para viver assim, porque o dinheiro vai acabar. E quando o dinheiro acabar, aí não tem o que fazer. Então a gente precisa voltar agora à tese por um minuto e dizer, bom, como se tapa um rombo orçamentário? Como se tapa um rombo nas contas públicas? Você pode chegar e falar, bom, simples, corta tudo. Corta tudo. A família não paga mais aluguel, a família não compra mais comida, a família não compra mais roupa, tira os filhos da escola, corta tudo. É um jeito de fazer, mas não dá. Não dá para fazer assim. Se você for pegar agora o espaço que há dentro do orçamento do governo para fazer os cortes, é de chorar. É de chorar, não tem, não dá. Dá para cortar 3%, 4%, mas não dá. É salário, são despesas de aposentadoria, dívida. Você não pode simplesmente, vamos dar um calote. Não, um calote, acabou o dinheiro, o Brasil vira um pária. Então, nós não temos um espaço para fazer a gestão desse buraco com a mesma facilidade com que a gente gerou o buraco, que é aprovando um decreto com o estado de calamidade pública. Tem que fazer o inverso agora, né? Descalamidade do Estado. Como é que você faz isso para recuperar? Então, você pode atuar sobre os gastos do governo? Claro, sempre há um espaço para atuar sobre os gastos. Você pode privatizar algumas coisas, sempre há um espaço, mas é irrelevante, ele não tem tamanho suficiente. Você tem que dar um jeito de reativar a economia, ou seja, é o caso em que a família tem que aumentar a sua receita, porque já não tem espaço para cortar a despesa. É o que o governo vai ter que fazer. O governo vai ter que tomar medidas para que a economia brasileira volte a crescer num ritmo maior do que cresceria se não fizer nada. E fazendo isso, a entrada de recursos começa a aumentar e de forma que você vai pagando aos pouquinhos esse déficit. Mas vai pagar rápido? Não. Você olha os levantamentos que estão sendo feitos por aí, a gente vai viver com essa buraqueira durante mais de uma década. Durante mais de uma década. É muita coisa. Tem gente falando que vão ser mais 15 anos quase de déficit, que vai diminuindo aos pouquinhos. A gente conviveu com déficit na Previdência. A gente tem déficit na Previdência. Dá para conviver, mas ele é coberto por outros dinheiros do Estado. Agora, a gente tem um buraco. Como é que a gente vai cobrir? Então, tem que tomar uma série de medidas, vai ter que adequar a despesa à receita, aumentando a receita. Para isso, voltamos àquelas discussões sabidas. Reformas, reformas, reformas e medidas que destravem a economia e que independam da reforma. A gente não pode depender da reforma tributária para o Brasil crescer. Mas a gente não pode abrir mão da reforma tributária sob pena de o crescimento não ser tão rápido quanto seria com a reforma tributária. Então tem que fazer a reforma tributária. Não dá para ser o Brasil um dos piores países do mundo para você
pagar imposto. Já é chato pagar. Tanto que chama imposto, não é pedido. Mas que façam isso de um jeito que não cobrem duas vezes. Eles cobram o dinheiro em si e cobram todo o custo que a gente tem para poder pagar o dinheiro em si. Então, R$1 custa 2. Você tem que gastar uma estrutura, no caso das empresas, gastar um tempo, no caso das pessoas. Punir quem é mais pobre. O camarada que é mais pobre está mais punido. A gente faz a conta, uma família que ganha R$2.500 paga muito mais imposto proporcional do que uma família que ganha R$25 mil. Então é injusto. Tem que fazer a reforma tributária. Reforma administrativa, não dá. Ontem o Galo falou muito sobre isso. Não dá, cadê a eficiência do Estado? Então a gente não pode ser que a gente não tenha um número de funcionários públicos tão grande assim. Mas o fato é, a qualidade do serviço é tão ruim que você sempre diz que falta. Falta isso, falta fiscal, falta professor, falta policial, falta médico. E faltará mais se a gente não for eficiente. Se a gente for eficiente, a gente tem que contratar menos, porque vão produzir melhor. E a gente tem que promover medidas que reativem a economia. Todas as medidas que reativem a economia. Segurança jurídica, parece uma coisa abstrata de novo, mas é uma coisa fundamental. Se eu tomo uma medida, tomo uma decisão empresarial e essa minha decisão empresarial não é segura, eu paro de investir. Se eu paro de investir, para a economia. Então, aos poucos, a gente tem que ir tomando medidas e tem que aproveitar este momento. Não é assim, depois da pandemia a gente vê. Depois que a gente pagar o remédio, a gente vê como faz. Não, a gente já vai pagando o remédio. Depois a gente vê o que pode fazer depois, mas já tem que pensar agora. O que nós vamos fazer? Então eu faço marmita e você, sei lá o que faz. Você vai trabalhar num carro por aplicativo, vai fazer entrega, não importa. Vamos buscar esse dinheiro, vamos ralar. E promovendo isso, a gente pode começar a sair. Não parece que a gente está fazendo isso com a aplicação devida. Parece que a gente está se comportando como aquela família que diz, depois a gente vê. Mas depois não. Desde 2013 que a gente não conhece um superávit nas contas do governo. Aí já se vão 7 anos. Então, 7 anos para trás, os últimos 7 anos, a gente conviveu com déficit, mas déficits de um tamanho razoável. Agora virou um monstrão. Então, teoria e prática, elas têm que se misturar. É assim que a gente tem que pensar o mundo. Por horas, em momentos por teoria, em outros na prática. Teoria nos permite planejamento, prática nos permite adaptação. E o planejamento e a adaptação precisam estar em prática agora, porque a Covid é a terra do improviso. Mas não pode autorizar que o Brasil agora vire nau à deriva.